eu vou semear. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Glória a Deus. Obrigado, gente. Valeu. Pode pôr minha música aí, ô Caio, por gentileza. Glória a Deus. Feche seus olhos mais uma vez aí. Vamos orar aqui. Glória a Deus. Estamos na dependência do Senhor. Pai, nós estamos diante do Senhor, confiados de que toda a graça que precisamos já foi providenciada. Porque a tua palavra diz assim que nós somos aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. E o Senhor nos garante que nós vamos reinar em vida. Nada vai nos subjugar, pelo contrário, a tua graça perene há de nos fortalecer. Então, nessa manhã queremos, mais uma vez, nos fortalecer no Senhor, na força do seu poder. Nós queremos dar toda a honra e a atenção à sua palavra, porque ela é digna de toda aceitação e ela pode mudar as nossas vidas, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Amém. Hoje o tema do domingo todo, a gente só faz a programação mesmo, como a Sá já falou aqui, à noite, do dia Verbo da Vida de Missões. Mas então pela manhã, o pastor vai continuar com a nossa série aqui, apesar que já está todo o tema aí para inspirar você, tá certo? Você está preparado para ouvir a palavra de Deus? Então tá bom. Glória a Deus. Quero que os irmãos abram aí, coloque no telão aí a primeira epístola de João, 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2, versos 15 a 17. 1 João capítulo 2, verso 15 a 17. Diz assim: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E o verso 17 diz assim: Ora, o mundo passa com a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Você pode dizer aleluia, glória a Deus, por essa palavra lida, amém? Esse João que você conhece, que escreveu essa epístola, é o mesmo que escreveu os evangelhos. Mas esse pequeno trecho, esses 3 versículos, ele fala algo tão poderoso, meus irmãos. Ele fala de uma das advertências mais fortes do Novo Testamento. Ela me chama muito a atenção, porque nós precisamos ficar muito alertas contra a sedução deste mundo, desse século. Nós precisamos tomar cuidado para não sermos seduzidos, engodados, atraídos por essa sedução desse sistema. Por quê? Porque os valores deste mundo, eles são contrários à vontade de Deus. Você está comigo? Você entende que nós vamos definir bem claramente que o mundo em si, ele não é para ser odiado. Deus não criou o mundo para que a gente odiasse, mas para que a gente ficasse muito alerta com o sistema do mundo. Então, João, ele não está ensinando que o cristão deve odiar a criação que Deus fez, não é? A natureza, as pessoas, não é? Nós não devemos odiar a criação material, a sociedade, de forma nenhuma. Ele está, na verdade, tratando de algo muito mais profundo. Ele está dizendo assim que o nosso coração, o coração humano, ele fica muito inclinado aos desejos deste mundo. E a gente vai precisar tomar um cuidado para que essas coisas não embacem o nosso coração e tirem a nossa energia e a nossa vontade de servir a Deus. Não sei se você compreende, mas Jesus declarou também uma vez que o mundo jaz no maligno. Ele está sob a influência do maligno. Então nós precisamos tomar um grande cuidado, porque
ao servir ao Senhor, algumas coisas podem nos distrair de tal forma que a nossa energia de servi-lo, de honrá-lo, pode ficar bem comprometida. Então, esse texto, eu vou pedir para os irmãos, os meninos vão deixar esse texto, e ora vão colocar algumas figuras que eu trouxe para você conseguir visualizar melhor esse texto. Então, o texto que estamos em questão é 1 João 2, 15, 16 e 17. Amém? Primeira epístola de João, diga, primeira epístola de João, capítulo 2, versos 15, 16 e 17. Amém? É o que nós lemos aí. Então, o que diz esses versículos? Põe então a primeira figura aí, meus irmãos. Olha só que interessante. Ele está dizendo algo aqui maravilhoso. Ele diz assim, ó, para não amar o mundo. Não amar o mundo, no verso 15. Já no verso 16, ele fala que nós precisamos reconhecer e discernir e perceber como o mundo opera. Tá bom? Você precisa perceber como o diabo usa o mundo para tentar te seduzir. E no verso 17, propriamente, nós precisamos perceber o destino de cada sistema ou desse sistema aqui. Então, vamos entrar um pouquinho no contexto dessa primeira epístola, meus irmãos. Como eu disse rapidamente, a tradição cristã atribui as cartas, as epístolas, né, de João, ao próprio João que escreveu o Evangelho de João, tá bom? Só para você saber. E é o próprio também que escreve o Apocalipse de João, tá bom? Só por uma curiosidade, uma curiosidade bem interessante, João foi o único apóstolo que não morreu martirizado. A tradição diz que tentaram matá-lo jogando num caldeirão de azeite fervente. Mas ele conseguiu escapar. Deus guardou a vida dele, mesmo porque Deus ainda tinha muitos planos para ele escrever o Apocalipse. Então, João foi o único, por assim dizer, que não morreu martirizado. Foi o único que morreu de velhice. Todos os outros morreram de forma brutal e violenta e foram assassinados, né? Principalmente pelo Império Romano. À noite eu vou falar um pouco sobre isso, que tem muito a ver com missões. O tema de missões, do Dia Verbo da Vida de Missões é oração. Nós precisamos orar por quem está no campo missionário. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas João, ele nesse contexto, ele escreve muito sobre o amor. Eu não sei se você percebe, mas quando você lê Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados evangelhos sinóticos. Eles são muito semelhantes entre si. Só para você ter uma ideia, alguns autores, o Mateus, o Marcos e o Lucas, eles copiaram trechos um do outro. E alguns adaptaram assim por diante. João, ele não teve a preocupação de descrever os fatos, mas ele parece que quer descrever a figura de Jesus. Eu não estou falando que o Evangelho de João é melhor que os outros, de forma nenhuma. Cada um tem o seu valor, amém? Só que o Evangelho de João, ele descreve a pessoa de Jesus. E João era conhecido como discípulo do amor, não é isso? Ele é expressado numas figuras, deitado, inclusive, sobre o peito de Jesus. Não é? Parece que aquele que estava mais próximo, aquele que tinha um acesso ao coração de Jesus. E Jesus não faz acepção de pessoas, ele nunca fez. Só que Deus também hoje não faz acepção de pessoas, mas quando você deseja amá-lo, ele tem lugar para você no colo dele, amém? Então, eu queria então deixar claro que é esse João que nós estamos falando. E ele escreve do amor, e agora na epístola ele cita ainda o amor, ele cita o cuidado que a gente tem que ter com o mundo, assim por diante, mas ele fala muito, ele traz algo aqui maravilhoso, ele diz assim, olha, se o amor de Deus estiver em você, se você estiver experimentado o amor de Deus, você não vai amar o mundo. A mensagem de João praticamente é essa. Então, a situação das igrejas
naquele momento parecia envolver, né, uma crise doutrinária e espiritual, tamanha as correções que ele faz. Ele vai falar dos anticristos que vão surgir e assim por diante, pessoas que vão desviar-se da fé, doutrinas erradas que iriam entrar na igreja, não é? Então, alguns cristãos, de fato, no contexto histórico, eles haviam se desviado, haviam se afastado dos caminhos do Senhor. Alguns tentaram voltar com doutrinas erradas, tá certo? E que foram consideradas incompatíveis com a fé que foi deixada pelos apóstolos. Então João faz todo um trabalho para tentar restaurar essa sã doutrina. Então João vai insistir em três marcas do verdadeiro cristianismo. Ele diz assim: se você é cristão, você vai ter três marcas. Quer saber quais são? Quem quer saber? Quem não quiser pode se levantar e sair, pode ir embora. Eu vou perguntar de novo. Quem quer saber as três marcas do cristianismo? Amém. Tem gente ainda que não quer saber, né? Eu vou mandar embora, hein? Levanta e vai embora. Tô brincando. Quais são as três marcas do cristianismo? A figura 2 aí, João, ele deixa bem claro. Quais são as três marcas? Ele diz assim, olha só. Três marcas do verdadeiro cristianismo. Qual é a primeira lá, irmãos? Você precisa guardar, acredite isso, tenha sempre isso, amém? O pastor insiste com isso, você precisa guardar a doutrina de Cristo. Você precisa guardar a doutrina de Cristo. João, ele deixa bem claro assim, ó, tem gente apóstata, gente desviado que diz que Jesus não veio em carne. E João deixa bem claro essa doutrina, Jesus veio em carne, amém? Esse é o mistério da cruz, ele veio como um homem. Ele morreu como homem, derramou o sangue. Jesus veio plenamente em carne. E ele fala, ele deixa bem claro, quem nega essa doutrina que Jesus veio em carne, está desviado. Está desviado. Então, a doutrina de Jesus é muito importante. O segundo ponto, ele fala sobre a obediência aos mandamentos de Deus. Se você é cristão, você vai obedecer a Deus. E a terceira parte, ele fala o amor verdadeiro aos irmãos. Você precisa ter verdadeiramente essa marca, amém? Que você possa guardar isso já no seu coração, amém? Você guardar a doutrina de Cristo, seguir os mandamentos de Deus e amar verdadeiramente os irmãos, amém, queridos? Então, a doutrina correta vai nos manter na palavra. A doutrina correta. Cuidado com aquilo que você ouve. Tem dúvida? Fala com o pastor. Deus tem levantado pessoas para nos abençoar, para nos proteger, para guardar a sã doutrina. Amém? Deus pode levantar você também, você pode mergulhar, você pode ser um estudioso, um catedrático na palavra, para ajudar as pessoas. Mas cuidado com aquilo que você crê, cuidado com aquilo que você ouve na internet. Às vezes são pessoas tão bem referendadas e a gente às vezes simplesmente crê, porque ele já tem uma confiabilidade. Mas a gente precisa colocar tudo à prova. Tudo aquilo que eu mostrar aqui para você, eu vou tentar mostrar pela Bíblia. Amém? Para que você creia pela palavra e não porque eu estou necessariamente falando. Glória a Deus, obediência aos mandamentos e amor verdadeiro aos cristãos. Então, portanto, João, irmãos, ele não está ensinando, João não está falando assim, saiam do mundo. Ele não está falando isso. Jesus mesmo orou lá na oração sacerdotal, não é isso? Em João 17, ele diz assim: não peço, Pai, que você os tires do mundo, mas que os livres do mal. Amém? Amém. Então, é muito interessante, porque João, ele está aqui frisando e reforçando, ele está falando assim, olha, não é para vocês saírem do mundo. Eu estou falando tudo isso, ele está querendo dizer assim, a mensagem que ele quer que entre no seu coração é que você não permita que o mundo determine quem você é, o que você ama e como você vive. Nenhum amém. Meu Deus do céu. Vou falar de novo para você dar um glória a Deus, um amém. É que você está meditando, né, na palavra, né? Você ficou ainda... Tá bom. Não permita, o João estava dizendo assim, ó, não permita, eu estou parafraseando o que o João disse. Não permita que o mundo determine quem você é, o que você ama e como você vive. O mundo não pode determinar isso. O mundo não pode determinar isso.
Eu sempre falo algo aqui interessante. Tem cristãos que não estão mergulhados no hedonismo, né? O hedonismo é o prazer da carne, as coisas pecaminosas. Eles são até corretos, mas eles estão totalmente mergulhados no sistema, na dependência. Para eles o que faz sentido é trabalho, dinheiro, pagar conta e essa vida. A gente precisa sair disso. Porque esse sistema nos engoda, nos envolve ao ponto de nos tirar de Deus. Pastor, você está falando que a gente tem que abandonar tudo? De forma nenhuma. Fique, por favor, fique com o seu trabalho. Trabalhe. A Bíblia diz que quem não trabalha, não coma. Não vai poder comer quem não trabalha. Então trabalhe, tenha o seu sustento, mas não dependa disso. Fique com as malas prontas. Fique com a mala pronta. Olha para a pessoa que está do seu lado aí e fala assim, prepara as malas. Ó, eu vou falar assim, ó, só para você entender. Fala para ela aí, prepara as malas. Fala para ela. Fala assim, ó, que seja uma mala pequena. Até que você me entende? A gente não vai levar coisas. Preparar a mala é aquela mala pequena. A hora que Cristo voltar, você pegou e leva. Você não vai, de fato, levar nada para o céu. Eu só estou falando para você entender que no momento, num abrir e piscar de olhos, a igreja vai ser levada de volta ao céu. Amém? E uma irmã, um dia desses, fez uma canção tão bonita, falando do céu, não é? Não sei se você acompanhou aí essa semana, falando do céu. E ela falou assim, por que alguns lugares não fala mais de santidade? Eu fico feliz porque eu falo do céu aqui com vocês, não falo? Nós tivemos uma série, eu gosto de falar, e essas coisas, elas estão... ninguém rege o que eu vou falar. Quem rege o que eu vou falar é o Espírito Santo. Amém? Então, eu falo dessas coisas, então não fica um peso na consciência. Né? Mas a canção fala, por que não se fala mais do céu? Por que não se fala em santidade? Jesus vai voltar, amém, irmão? Jesus vai voltar. Vamos nos preparar, vamos ficar atentos, vamos vencer as picuinhas, as pequenas coisas, não é? Vamos ficar bem, vamos ficar preparados, que Jesus está voltando, amém, meus irmãos? Amém? Glória a Deus. Então, glória a Deus. Então, o grego, literalmente, ele está falando assim no verso 15: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Então, ele fala duas coisas: não ame o mundo, nem o conteúdo do mundo. Amém? O grego, literalmente, ele está falando assim, ó, não continueis amando o mundo. Entendeu? Porque ele estava falando com uma comunidade de cristãos. Antes eles amavam o mundo. Passaram para a fé, começaram a amar a quem? Ao Senhor Jesus. Amém? Então ele fala assim, ó, não continuem amando o mundo como vocês amavam. Agora vocês têm, o foco do amor de vocês agora tem que ser o Senhor Jesus, amém? Essa mensagem, ela é contemporânea, ela é viva para nós do mesmo jeito hoje, porque ela está falando assim, não continueis amando o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Pastor, nós precisamos usar as coisas deste mundo, é verdade, use as coisas desse mundo, não ame. Eu falei aqui uns dias atrás, né? As pessoas estão falando assim, eu amo feijoada, né? A gente vai comer a feijoada daqui a pouco. Eu creio que não existe uma maldade, né, no coração, mas as pessoas banalizaram a palavra amor, né? Eu amo fazer isso, eu amo fazer aquilo. A gente deve amar ao Senhor. O amor, ele é o quê? É o centro da nossa afeição. É onde a gente dedica a nossa afeição, a nossa admiração. Só pode estar em Jesus. Só pode estar em Jesus, amém? Então ele está dizendo assim, olha, Jesus não, João, né, perdão, ele está dizendo assim, ele não está dizendo simplesmente, não faça determinada coisa, não é? Ele está falando, na verdade, de algo mais poderoso. Ele fala assim, não permita, olha só, presta atenção nisso, não permita que determinado comportamento estabeleça em você como um padrão. Eu estou parafraseando o que ele disse em 15, no versículo 15. Ele não disse, não faça determinada coisa. Ele está dizendo assim, não permita que determinado comportamento se torne um padrão na sua vida. O padrão das nossas vidas tem que ser nosso amor a Jesus, amém? João, então, ele está falando aquela comunidade cristã, então ele diz assim, olha, não mantenham
o mundo como objeto do amor de vocês. Irmãos, isso é muito importante. Isso é muito importante. Não mantenham o mundo como objeto de amor de vocês. João tá dizendo, João, ele não está dizendo simplesmente assim, ó, não tenha contato com o mundo. Não tenha contato com as pessoas, mas ele está dizendo assim, ó, não entregue ao mundo a sua afeição, a sua energia, a sua lealdade, os seus valores. Não entregue mais ao mundo. O mundo não merece isso. Está comigo ainda? Vocês ficaram quietos por quê? Por que vocês estão quietos? Não gostaram do que ouviram? Dá uma glória a Deus aí, por favor. Então ele diz, não entregue ao mundo a sua afeição. Não ame as coisas do mundo. Não ame o seu iPhone, nem o seu Xiaomi, nem o seu Samsung, o S23 Ultra, que é maravilhoso. É um sonho de consumo, mas eu não amo. Deixar bem claro, tá? E meu aniversário é só em fevereiro, fica a dica aí, tá bom? Eu tô brincando com vocês. Não ame as coisas, não fique tão babando, né? A gente fica babando, meu carro, minhas coisas. A gente tem que estar tão preparado. Eu lembro que em alguns cultos, eu falei isso muito sinceramente na quinta-feira. Eu lembro que em alguns cultos, eu diante do Senhor falava assim, Senhor, eu tenho algumas coisas que o Senhor já me deu. Mas se o Senhor me mandar dar, eu dou para alguém. Aí eu pegava a chave do meu carro, inclusive a chave do meu carro, eu dou. Se o Senhor mandar eu dar, eu dou. Porque nós precisamos ter coragem. Quem tem coragem de fazer isso? Não precisa. Eu sei que talvez a gente pense sobre isso, né? A gente reflita, mas a gente tem que ter tudo desapegado. Sabe por quê? Porque da parte de Deus ele não reteve nada. Ele entregou o seu filho para que a gente hoje pudesse ter vida. Amém? Eu não vou reter nada na minha vida. Amém, irmãos? Então, o que significa o mundo? O que João estava falando sobre o mundo? Figura 3, por favor. A figura 3, ele estava falando assim do mundo. O mundo, esse aí é um quadro que eu tenho na minha casa, eu tirei uma foto. Brincadeira, né? Não. É o irmão Gemini. Então, não é Gemini, é Gemini, tá bom? Só para você pronunciar correto. O que significa mundo? O mundo, em 1 João 2,15, é a humanidade, só que organizada em seus desejos, valores, prioridades e estruturas, quando esses se tornam independentes de Deus e contrários à sua vontade. Hoje as pessoas amam coisas e usam pessoas, não é isso? Concorda que é um valor invertido desse sistema? Deus nos manda amar pessoas e usar as coisas, não é isso? As pessoas inverteram todo esse sistema. Então, no mundo, o mundo ele é distorcido de valores. Porque João vai falar lá na frente, né? Ele fala assim, não ameis o mundo, tem um problema, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. Os nossos olhos, eles são muitas vezes encantados por coisas. Levanta a mão quem já olhou o Mercado Livre ou a Shopee. Quem já olhou lá os produtos do Mercado Livre. Senhor Jesus, queima os mentirosos nessa manhã. Caia fogo sobre as mentiras, Senhor. Pode cair. Mas não mata não, Senhor. Não mata. É só para dar um choque. Quem já olhou, quem já ficou encantado por coisas assim, onde você passa assim, você fala, nossa, eu preciso disso. Só aconteceu comigo. Eu sei que não aconteceu com vocês. Eu vou ficar ali fora depois para vocês orarem por mim, que tem muito mundanismo na minha vida, tá bom? Eu olhava pro negócio e falava, nossa... Baba assim, eu preciso disso, concupiscência dos olhos. Aí eu pensava mais um pouquinho, respirava, aí deixava o Espírito Santo falar. Eu não precisava daquilo, mas era um desejo tão forte que às vezes eu caí. Vou comprar, tá baratinho, tem limite no cartão. Né? O que a gente faz? E a gente compra. A gente acha que não tem nada a ver, mas a gente fica engodado. Aí eu pergunto, pastor, tem problema com isso? Em si, não há problema em si em consumir algo. Mas não sei se você percebe. Eu queria que você guardasse uma palavra: energia. A gente despende energia para fazer algo. E essa mesma energia podia ser transformada em amor e louvor ao Senhor. Mas a gente, muitas vezes,
mergulhou e deixou lá. A gente não tem mais energia para nada depois. Então, o mundo, ele fala desses valores, desses desejos, essas prioridades que não são amar ao Senhor. O mundo, ele fala assim, olha, se você tem um aniversário, você tem algo para fazer, prefira fazer isso, não vai para a igreja. No meu tempo, eu ia para a igreja, eu queria vir para a igreja, mesmo no meu aniversário. Porque eu ia receber oração, sempre foi assim. E eu sempre tive um contexto, né? Na igreja é onde nós vamos ser abençoados. Nada pode substituir a igreja, a presença, uma reunião que a gente tem com os irmãos e com Deus. Você está comigo? Está comigo? E a estrutura do mundo, ela nos sugere outras coisas. Ela sugere outras coisas. Então ele continua aí. Ele diz assim, o verso 15 ainda. Volta lá, doutor Caio, no verso 15 ainda. Ele diz, no versículo, não ameis o mundo, aí ele continua, nem o que há no mundo. O que há no mundo significa, se ele pudesse falar, né, num português, né, ele diz assim, ó, não ameis o mundo, tampouco o que há no mundo. Essa palavra tampouco é como nem o que há no mundo. Não ame o mundo, nem o conteúdo do mundo. Amém? Porque se eu amo o conteúdo do mundo, eu não posso dizer que eu não estou amando, eu estou amando os dois. Então, não ame o mundo nem o conteúdo. Então, de alguma maneira, João está ampliando a advertência para os nossos corações ficarem protegidos. Então, não é somente o sistema em si do que ele está falando, são também as coisas pelas quais existem nesse sistema que procuram raptar o nosso coração humano. Aí ele continua, se alguém amar o mundo, então João continua dizendo assim, se alguém ama o mundo, Jesus está falando, não está falando somente dos pagãos, não está falando somente dos desviados, mas aqui ele estava falando para uma comunidade cristã. Então ele estava falando assim, ó, se alguém ama o mundo, então é possível que mesmo dentro da igreja, a gente ainda conheça a Bíblia, a gente cante louvores, a gente seja tocado pela palavra, a gente exerça um ministério, a gente fale até uma linguagem cristã, ainda que a gente tenha o nosso coração ainda sendo trabalhado, pode ser que a gente ainda seja capturado pelos valores deste mundo. Então, o exercício que a gente faz, inclusive, é o tema, como a gente se livra para não ficar apegado a essas coisas. Eu sugiro que você volte às bases. As bases que são simples e infalíveis. Todos os dias pela manhã, eu acordo e agradeço a Deus. Porque eu acordei, porque eu estou respirando. E eu sei que Deus tem propósito, não só naquele dia, mas nos outros dias. Mas eu também tenho os meus momentos de oração. Eu acho que você deve voltar, deve procurar, deve ter os seus momentos de oração. Olhem para mim aqui um pouquinho, gente. Volte aos seus momentos de oração. Volte aos seus momentos intensos de oração. Para tudo. Deixa bem claro para você mesmo que o que é mais importante para você é ter essa comunhão com o Senhor, o primeiro momento da sua vida. Tenha o hábito da leitura da palavra, mas não só a leitura. Eu quero insistir em algo aqui com você. Eu quero que você capte isso do seu pastor. Aprenda a estudar a palavra sistematicamente. Aprenda não só a ler um trecho isoladamente. A caixinha das promessas não ajuda muito. Quem lembra das caixinhas das promessas? Eu lembro que a gente ia orar, alguns irmãos, e a minha família às vezes era pentecostal, meio pentecostal. Primeiro a gente era baticostal. Brincadeira, batista. Era uma piada, ninguém entendeu, tá bom. Aí depois a gente foi virando baticostal, um pouquinho pentecostal. Tinha um foguinho assim, porque a gente era da batista tradicional. Não tem fogo na batista, não. Não tem o Pentecostes, com todo respeito. Aprendemos muita coisa lá. Mas a família foi se entrando um pouco no fogo. Aí eu lembro que às vezes tinha algumas reuniões de oração. Aí eu tinha um pouco de medo, que tinha aqueles irmãos meio do fogo, sabe? Aí eles chegavam com aquela cara assim, já chegando assim. Aqueles Ghostbusters, sabe? Na verdade é Ghost Sings, né?
caçadores de pecado. Então eles ficavam olhando assim para ver, está em pecado, só faltava perguntar. Eu falei, eu acho que não, eu ficava com medo, né? E ele falava assim, vamos orar. E eu lembro que era meio pesado o negócio. Os irmãos não sorriam, e eu achava que aquela era a forma de espiritualidade. E eu lembro que eles falavam assim, vamos tirar uma palavra. Aí eles iam na caixinha de promessa. Eu achava meio estranho aquilo, porque eu falava, por que não ler o texto, né? Num contexto. E aquelas caixinhas de promessa, entenda, pastor não está falando mal, mas alguns textos são totalmente fora de um contexto. Você vai ler aquilo. Aí eu lembro que um dia, ele tirou uma palavra lá, um irmão tirou uma palavra para mim e falou assim, que Paulo, tá lá em Atos, né? Ele alugou uma casa por 2 anos. Aí ele falou assim, você vai alugar uma casa por 2 anos? Eu falei, não, era Paulo da Bíblia. Não, mas você vai também. Vai acontecer assim. É umas coisas sem pé nem cabeça. Por quê? A igreja pegou umas manias que a gente nunca tirou. E a gente precisava voltar agora a estudar a palavra. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você precisava estudar sistematicamente, estudar. E você falar assim, pastor, eu tenho dúvidas sobre isso, me explica. Eu vou te ajudar, vou te ajudar. Eu com muita humildade, sem soberba, eu estou um pouco à frente de você, né? Por ter mais tempo, por mergulhar. Eu tenho muita coisa, muito material, eu posso te ajudar para você ficar um pouco mais entendido das coisas. E por isso que não é só oração, mas o estudo da palavra, a comunhão. Essas coisas vão fazer você conhecer. Paulo lhe disse assim, a nossa glória é conhecer a Cristo e este crucificado, amém? A nossa glória vai ser conhecer a Jesus, vai ser aquilo que vai encher o nosso coração, amém, meus irmãos? Então, ele disse, alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, o amor do Pai aqui, João está apresentando algo muito interessante, ele está dizendo assim que existem 2 centros de lealdade. Ele diz que o coração humano não pode ter simultaneamente 2 senhores. A gente lembra das palavras de Jesus, não precisa abrir lá, mas está em Mateus 6, que ele diz que ninguém pode servir a 2 senhores. Você deve servir a Deus e não ao Deus das riquezas, a Mamon ou a este mundo. Porque se você ama o mundo, não é possível. Porque Jesus ele fala da lógica. Se você tem 2 senhores, uma hora você vai desprezar um e vai ficar só com um. E é muito provável que você despreze Jesus e fique com as riquezas deste mundo. Quantos homens de Deus, quantas pessoas de Deus que começaram bem, mas por causa das riquezas se desviaram? Quantos nós vemos hoje? Quantos saíram de um propósito? Então, a pergunta fundamental não é você pode possuir as coisas, mas a pergunta é, as coisas estão possuindo você? Que nada possua você, amém? Mas que você aprenda a possuir Cristo no seu coração e cada vez mais desejá-lo. Amém, meus irmãos? Verso 16, ele diz assim, olha que coisa linda, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ele fala de 3 coisas aqui. Eu queria falar então sobre, por assim dizer, 3 portas da sedução. 3 portas que nos seduzem. Então ele fala assim, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Põe a figura 4 aí, fala das portas da sedução. Ficou meio assustador esse negócio. Quando o Gemini fez para mim, eu falei, nossa, que susto. Aí ele falou, o senhor quer que eu pinto de uma cor melhor? Eu falei, não, tá bom assim, pode deixar assim. Eu converso com o Gemini, tá? Só tô falando com você assim, é assustador esse negócio, né? De inteligência artificial. Eu falei aqui de inteligência natural na quinta-feira, hein? Falei ou não falei? Acho que sim, nem eu lembro. A inteligência artificial, mas você tem a inteligência natural, amém? Inteligência aí. Vamos lá. A primeira porta. Apaga a luz aqui para os irmãos ver, irmãos. Aqui, ó. Ô, Mateus, é você que coordena a luz lá? Você brigou comigo aquele dia. Você devia apagar a luz agora lá. Bom, vamos lá.
as 3 portas da sedução: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Rapidamente falando aí, o que é a concupiscência da carne? No grego, né, epitemia, que significa um desejo, um anseio, uma forte vontade, cobiça, um desejo, uma intenção. Então a concupiscência da carne é o desejo desordenado de satisfazer apetites humanos fora da vontade de Deus. Pode envolver a sexualidade, pode envolver comida, alimento, pode envolver prazeres, pode envolver conforto, pode envolver sensualidade, pode envolver vícios, excessos ou uma gratificação imediata. Tudo que domina o nosso coração tem que ser de uma forma a agradar a Deus. Os nossos desejos têm que ser moderados, amém? Ele não pode ser tão forte ao ponto de dominar você e você fala assim, eu preciso e acabou e tem que ser. Não. Você pode desejar algo. Não há problema em desejar um carro novo. É bênção. Não há problema em reformar a casa, ter uma casa de campo. É bênção. Amém? Só que isso não pode dominar, sem falar, não, eu preciso. Precisa acontecer agora. Precisa acontecer. Se não acontecer, eu vou morrer. Não, não é assim. Você precisa ter uma tranquilidade. Tá certo? Já viu aquela criança, aquele adolescente que fala assim, não, pai, eu preciso do meu iPhone agora. Eu preciso, tem que ser agora. Não, filho, não pode. Não, pai, tem que ser agora, tem que ser. E se eu não puder ter, lá na escola eles já estão me pressionando, porque todo mundo tem lá, e eu preciso. Aí é um desejo desenfreado. Quando é criança assim e está ainda sob nosso domínio, uma boa cintada, uma vara na bunda, chinelada, resolve, tá bom? Resolve rapidão. Agora, quando já é grandão, aí não tem jeito, né? Às vezes tem que chamar a polícia, né? Para segurar o menino, porque o menino está incontrolável, né? Então, e o problema é quando o adulto... Porque quando a gente vai vivendo, tem cabelos brancos, a gente vai ficando mais maneiro. A gente fala assim, não preciso disso, não preciso. Teve uma época na minha vida que eu falei com Deus, eu falei, Senhor, eu cansei de colocar elefantes brancos na minha casa. Quem sabe o que é elefante branco? Quem sabe o que é elefante branco? É um elefante branco, da cor branca, pronto. Não, brincadeira. É algo que você põe, ocupa espaço e acaba não usando lá. Eu sei que você nunca fez isso. Mas é o desejo, a impulsividade faz com que a gente tenha. Eu lembro que uma vez eu fui funcionário de um banco. Não vou falar para o banco, tá? Aí fui funcionário do banco. Eu lembro que eu trabalhava lá na Boca do Lixo, São Paulo. Boca do Lixo é Rua Vitória, Rua Aurora, aqueles pedaços ali. Meu primeiro emprego. E eu lembro que o banco, ele dá uma série de coisas, né? Dá um salário bom. Crédito, conta e assim. Eu lembro que uma vez um rapaz foi me oferecer uma assinatura da revista Veja. A revista Veja até então, ela não era tão tendenciosa, ela era mais neutra. Se aqui você me entende. E eu comprei uma assinatura. Sabe quanto foi a assinatura? Ela foi meio cara, mas eu comprei por 2 anos. Eu fiz uma assinatura de 2 anos. E eu lembro que depois eu me arrependi. Eu falei, rapaz, não vou mais levar não. Mas eu era meio novinho. Aí o rapaz falou, não tem mais jeito não. Aqui foi um número para sede e tal, você vai ter que fazer. Eu fiquei chateado, aí fiz a assinatura. Porque eu tinha feito numa impulsividade. Eu sei que eu recebi essas revistas na minha casa. Elas fizeram umas pilhas enormes. Se eu te disser que eu li 10 daquelas, eu nunca li. Aí na impulsividade você vê que você faz coisas que não deveria fazer. Não é verdade? Então, a gente vai ficando mais maduro em Deus. A gente vai falando assim, eu não preciso disso. Ou eu posso dizer assim, eu até preciso, mas num outro momento. A gente pode adiar, pode pensar 2 vezes, 3 vezes, antes de adquirir algo. Você está comigo ainda? Você está ouvindo ainda ou seu coração já se desviou de mim? Ainda não, né? Então, a gente precisa ter tudo isso. Amém, irmãos? Então, o problema não é possuir desejos, mas é quando o desejo passa a governar a nossa vida. Aí ele fala, concupiscência da carne é isso. Agora, concupiscência dos olhos significa, né? Aquilo que
vem primeiro aos nossos olhos. Entra como um encantamento aos nossos olhos, não é? Então a cobiça, né? O materialismo, como nós falamos. E quando alguém quer vender algo, a pessoa fala assim, ó, você precisa disso. Você já ouviu isso? Você chegar numa loja, o vendedor fala assim, tem um sapato aqui que é a sua cara. Eu nunca vi um sapato com cara de ser humano, não é? Mas ele fala, tem um sapato aqui que é a sua cara. E a pessoa já fica toda encantada, né? Olha, o vendedor tem um jeito dele, né? Então ele fala assim, tem o seu jeito, tem uma peça aqui que foi feita sob medida. Aí você fica todo encantado, aí olhou, caiu, aí é como se fosse um fruto proibido, né? Fala assim, como Eva viu que era bom aos olhos, agradável, tá bom de diga. Então, a concupiscência dos olhos também, a gente pode controlar, falar assim, eu não preciso agora, mais para frente, vou me manter, eu vou doar. Eu vou doar mais às missões, aos missionários, não é? Vou doar aos necessitados. Deus tem me dado tanta coisa. Você já viu? Eu não sei se na sua casa é assim. Na minha casa não é. Mas eu só estou falando assim. Você já viu pessoas que têm muitos sapatos? Tanto homem como mulher? Vírgula, mais as mulheres. Quando as mulheres, às vezes, têm 35 pares de sapato, 70 pares de sapato. Eu ouvi um caso de uma mulher que tinha 215 pares de sapatos. E eu pensei assim, meu Deus, acho que é muita coisa, não é? Por quê? Não dá para vestir todos os sapatos. Não dá para vestir todos eles. Então você vê que existe uma margem, a concupiscência dos olhos, ela acaba fazendo a gente entrar em algo que é exagero. Agora, quando você vai ver dos homens, né? O homem tem dois, três, uma meia dúzia de sapatos. Não é assim, homem? E dá certo pro ano todo, né? O ano todo e fica. E a gente não fica chateado, não é isso? Não entra em depressão, né? Precisa haver um controle, amém? Não estou falando que são as irmãs aqui, pode ser outras irmãs. Então, você precisa disso, você merece isso, né? Então, o coração começa a dizer, eu também quero. Mas ele fala de uma outra porta, que é a soberba da vida, que é a terceira porta ali que você está vendo. A terceira porta, ela significa quando a pessoa é arrogante. Quando a pessoa, ela tem ostentação, ela tem presunção daquilo que ela tem, que Deus tem dado para ela. Então ela tem uma pretensão até de superioridade. Ela acha que é algo a mais só porque ela tem coisas. A gente deve lembrar sempre que tudo que nós temos vem de Deus. Amém? Tudo que você tem, a sua saúde, a tua riqueza, o teu emprego, Deus só usa o seu patrão para te abençoar. Mas tudo vem de Deus. Amém? Diga assim, tudo vem de Deus. Amém, meus irmãos? Então, ele fala dessas três portas da sedução. Agora o verso 17, para a gente terminar, ele diz assim, que o mundo está passando. Eu quero que você pegue isso. Eu sei que a gente trabalhou 3 versículos aqui. Eu quero que você pegue muito esse verso 17, porque vai fazer todo o sentido do que a gente viu esta manhã. O verso 17, João está dizendo assim, ó, o mundo está passando. Ora, o mundo, o que diz? Passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Olha só, no grego, João usou esse texto de João, está escrito assim no grego. Eu sou curioso só no grego, não conheço a língua hebraica, conheço algumas coisas. É um dos meus objetivos estudar o grego e o hebraico. Mas aqui no grego está escrito assim, ó, kai ro cosmos paragetai, tá bom? Kai ro cosmos paragetai, que significa o mundo está passando. Foi traduzido que o mundo passa. Mas se você traduzisse ao pé da letra aqui do grego, estaria dizendo assim, ó, João escreveu assim, o mundo está passando. Ele está dizendo assim, gente, tem data de validade. O mundo está passando. Vai passar. Vai passar. Significa ele está indo embora. Ele vai desaparecer. Está passando. Ele está dizendo assim, ó. O verbo dá a ideia de algo que está
progredindo para não existir mais. Tá bom? Só para dar mais uma aprofundada. Está progredindo para não existir mais. Não é algo que é eterno, pelo contrário, vai passar. João está dizendo assim, o sistema que parece permanente, ele é temporário. Vou falar de novo para você dizer assim, glória a Deus, vou dizer, meu Deus, tá bom? Ó, o sistema que parece permanente, ele é temporário. Você pode dizer assim, meu Deus, ou faz alguma coisa aí. Ó, olha só, ele parece permanente, as pessoas estão confiando, colocando toda a confiança no sistema, mas ele está acabando. Quando a gente fala sobre isso, eu não sei você, mas eu tinha um sentimento em relação a algumas coisas, eu dizia assim, mas Deus estraga prazer? De forma nenhuma. De forma nenhuma. É que a gente às vezes se encanta com tantas coisas deste mundo e a gente não consegue projetar as nossas vidas para a eternidade. Eu quero dizer a você, para encher teu coração novamente, a eternidade é muito melhor do que esse mundo. O céu é muito melhor que esse mundo. A terra que vai ser restaurada é muito melhor do que esse mundo. E a gente tem que fazer uma projeção e falar assim, é lá que eu vou viver. Amém? E Deus não é o estraga prazer, porque você diz assim, mas eu quero ter uma casa. Eu quero ter um carro, eu quero ter uma piscina na minha casa, eu quero desfrutar, eu quero poder viajar. E não tem problema, essas coisas são boas. Desfrute, mas sempre dê glória a Deus, sempre reconheça que dele vem todas as coisas. Amém? Mas ele está falando assim, um sistema que parece permanente é temporário. O mundo está dizendo assim, olha, isso é tudo, não é? E João responde, ele fala assim, não, isso não é tudo, isso está passando e o melhor ainda vai ser revelado para os filhos. Então ele fala, a concupiscência também vai terminar. Então, não somente o mundo vai passar, mas todos os desejos produzidos pelo sistema também vão passar. Não vai ter mais nenhum sentido. Você já viu o filme de caos, de destruição? Onde você fala assim, que eles mostram que o dinheiro não tem mais valor? Já viu isso? É algo assim, né? Que a pessoa dá dinheiro, fala, o dinheiro não tem mais valor aqui, não é? Valor, e coisas que você tinha, né? A posição que você tinha não tem mais valor, está tudo destruído. Então o sistema está passando. Então a pessoa pode passar uma vida inteira, repare, perseguindo, né? Dinheiro, prazer, fama, reconhecimento, aparência, poder, posição, e descobrir que no final tudo aquilo era temporário. Jesus uma vez declarou que proveito há em alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, quando você conseguir, o mundo diz assim, não é? Quando você conseguir isso, aí sim você vai ficar satisfeito. Não é assim? A gente tem uma sensação, quando eu conseguir a minha casa de praia, aí sim eu vou sossegar. Mas não acontece isso, porque o que acontece é uma sensação, você fala assim, chegou, te alegra por algum tempo e você desfruta, mas depois, não é que tem um vazio, mas você fala assim, não era tudo isso. Quem já comprou um carro zero aqui? Deixa eu só ver. Quem já teve a oportunidade de comprar um carro zero? Você põe um carro zero, é bem legal, não é? Aí você põe na garagem, ele está cheirando plástico, aí você vê, nossa, que beleza, as revisões e tal. Aí depois de um tempo, aí você vai perdendo a graça. Vai tudo passando, e por mais que você cuide dele, você fala assim, passou. Aí o que o mundo oferece? Ele oferece mais uma oportunidade para você se mergulhar em algo novo. E outro. E depois acabou mais um. E acabou mais um. Porque o sistema do mundo, irmãos, ele não vai produzir satisfação definitiva. Ele produz, na verdade, uma dependência para as novas satisfações. Agora, João, ele diz aqui, ele diz assim, o mundo passa com a sua concupiscência. Concupiscência, como falamos, é o desejo desenfreado, descontrolado. Aí ele diz assim, aquele, porém, diga assim, sou eu. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus,
permanece eternamente. Amém, meus irmãos? Quero dizer a você, o conhecimento que você recebe, ele precisa produzir vida prática. A verdadeira espiritualidade cristã, a gente sempre tem falado isso, ela não consiste apenas em conhecer a vontade de Deus, em ter as coisas, mas se submeter à vontade de Deus, ao querer dele. Ele está dizendo assim que aquele que, porém, faz a vontade de Deus vai permanecer para sempre. Significa que você vai continuar. O mundo vai acabar, mas você vai continuar. Significa que você vai ficar, que você não vai ser abandonado. O mundo está passando, né? Mas o discípulo, aquele que faz a vontade do Pai, está permanecendo. Diga, estou permanecendo. Amém, meus irmãos? Olha que contraste extraordinário. O mundo passa, o desejo mundano passa, a palavra de Deus permanece, e quem faz a vontade permanece para sempre. Glória a Deus. Eu queria então resumir aqui com vocês, qual a grande mensagem que esse livro traz para nós essa manhã? Qual a grande mensagem? A gente poderia resumir a grande mensagem em uma pergunta que eu faço a você e a mim, nesse momento. O que está governando o coração, o seu coração? Responda para si mesmo, o que está governando o seu coração? O sistema desse mundo ou a vontade de Deus? O sistema do mundo, como falamos, ele tem uma data de validade, mas a vontade de Deus é o seu destino. Ele está dizendo assim, que se você fizer, você vai viver eternamente com Ele. Amém? Que você possa restaurar, resgatar, reavivar o seu amor por Deus. Que nós possamos ter corações quentes, apaixonados, corações afogueados, em que você possa dizer sempre, né? Cristo é a minha glória, Cristo é o meu mestre, a minha alegria é conhecer o mestre, a minha alegria é me derramar no conhecimento dele, a minha alegria é ter a presença dele constante na minha vida. E eu fazendo isso, todas as coisas me serão acrescentadas, amém? Porque quando eu busco o reino de Deus, tudo mais é acrescentado. Que Deus possa essa manhã encher o seu coração. Que Deus possa despertar em você e fazer você mais apaixonado por Ele. Que esta manhã você possa dizer assim, Senhor, eu quero restaurar o primeiro amor. Eu quero viver como eu vivia, eu quero me ajoelhar, eu quero chorar na Tua presença. Tem gente que está seco de lágrimas, né? Tem gente que está muito seco, porque nem mais na presença você fica. Mas Deus quer restaurar você essa manhã. Deus quer restaurar você. 1 João, esse texto que nós lemos, não é simplesmente uma proibição, como nós falamos. É um chamado para a gente realinhar os afetos do nosso coração. Quem ama o Senhor aqui? Quero ver se você ama o Senhor. Glória a Deus. A gente pode cantar aquela música do Manassés, Mestre da Vida? Não? Mestre da Vida. Cantar teu amor. Não? Oh, meu Deus. Tá bom. Então aumenta meu fundo musical aí que eu vou orar por você. Glória a Deus. Eu amo você. Mas eu quero ver você apaixonado por Jesus. Eu quero ver você chorando. Eu quero ver seus olhos marejados. Não só de uma emoção humana, mas eu quero ver você cheio da graça dele. Aleluia. Aleluia. Eu tenho certeza que Deus quer te levar. Quer nos levar a lugares tão íntimos com Ele. Tão íntimos com Ele. Onde você possa dizer assim, eu nunca entrei antes nesse lugar. Um lugar onde você recebe, onde você conversa no mesmo nível com o seu mestre. Feche seus olhos, vou orar por você. Pai, esta manhã nós queremos colocar diante do Senhor os nossos corações e alinhar tudo aquilo que foi falado essa manhã. Quero colocar o meu coração, a começar em mim, o meu coração, dizendo assim, Senhor, eu te amo.
Eu te amo mais do que a vida. Como dizia o salmista, a tua graça é melhor do que a vida. Experimentar a tua presença é melhor do que qualquer coisa nessa terra. Eu peço ao Senhor que encha os corações dos seus filhos, possa restaurar corações apaixonados, corações que amem ao Senhor verdadeiramente na profundidade, que te desejem além de todas as coisas, te desejem mais do que os bens, te desejem mais do que o bem-estar, mais do que o lazer. Que nós possamos ser tocados. O Espírito Santo nos toca esta manhã. Fala conosco, fala profundamente aos nossos corações. Fala profundamente aquilo que o Senhor quer comunicar e que nós sejamos francos em te dar uma resposta de amor, uma resposta de vida, em dizer que o Senhor é o nosso amor maior, é o nosso bem maior. Nós te amamos, Pai, nós dizemos que nós te queremos esta manhã. Nós te queremos porque o Senhor é tudo para a nossa vida. Abençoa os teus filhos aqui. Que a tua graça nos leve neste domingo. E que o Senhor faça que nós tenhamos uma experiência muito maior do que nós já tivemos. Eu lembro do texto que fala em Ageu que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Que nós tenhamos uma experiência com o Senhor muito maior do que aquela que já tivemos. Uma experiência de te buscar, de te adorar, de estar na tua presença. E que o Senhor possa nos levar para as pessoas que precisam dessa palavra. Que a gente possa evangelizar com a nossa vida. E quando precisar a gente fale alguma coisa. Mas principalmente que a nossa vida seja a pregação do teu evangelho. Nós te amamos. Nós declaramos as tuas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Sejam abençoados na prática da palavra. Cadê a Sazinha, pelo amor de Deus? Cadê a Sá? Ah, por que ela está lá? Não, ela está dirigindo o culto. O que ela está fazendo lá? Meu Deus. Eu estava no espírito agora, vou ficar na carne. Não, deixa lá. Depois ela vai ver em casa. Vai ver só em casa. Eu vou orar por você. Acabou? Acabou? Fica de pé aí em nome de Jesus. Você pode abençoar alguém aí do seu lado? Você pode abençoar alguém aí do seu lado? Diga uma palavra de bênção para ela. Fala assim, tem um bom domingo? Tem um domingo abençoado? Tem um domingo na presença do Senhor? Sinta a presença dEle. Amém? Se você puder vir à noite, venha à noite. A gente vai ter um culto tão maravilhoso de missões. Sejam abençoados. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vão em paz.